Todos nós somos espíritos que estamos numa experiência encarnatória. Apenas isso. Estamos aqui para fazer uma experiência na vida, né? Para viver, trazer da nossa mente, do nosso pensamento, todas as nossas necessidades de aprendizado e de crescimento. Mas não podemos esquecer disso, que estamos nessa experiência transitória, né? Porque hoje eu estou, amanhã não estou. Não é isso? Então, é importante que, sabendo disso, né, nós podemos viver de uma forma mais tranquila. Se eu vim aqui para aprender, eu não preciso ficar tão ansioso para chegar aonde eu ainda nem sei. Eu preciso viver o presente, preciso viver aqui, o agora, porque isso é que vai valer. Ah, Luizinho, eu fiz terapia de vidas passadas, eu também fiz. Mas isso te ajudou em alguma coisa? Se não ajudou, não adianta você saber quem você foi. Se isso não te ajudar para ser uma pessoa melhor, é melhor não saber. Porque do passado a gente conserva algumas coisas boas e algumas coisas que não são tão boas. Essas que não são tão boas, elas estão numa prioridade de aprendizado, que nós já testamos em momentos anteriores. E talvez não tenha dado certo, porque nós ainda não iluminamos aquela parte do cérebro que tratava daquela experiência. E aí a gente vem ela como na lista de prioridades para poder trabalhar e desenvolver. E aí nós atraímos todas aquelas situações necessárias que nos farão viver situações semelhantes a situações de vidas passadas, que nós nem lembramos, graças a Deus. E aí, às vezes, a gente também traz as próprias pessoas do ontem. Quem leu aquela lenda do Castelo de Montinhoso? Tu leu? Do Rochester? É muito legal. Ele traz de uma vida passada, eles compram um castelo em 1800 e pouquinho, não sei, mas eles revivem uma história de 1600 e pouquinho, que eles mesmos, que compraram o castelo, eram os donos anteriores. E eles revivem lá uma situação que até, nossa senhora, da terra arrepia, porque Rochester era assim, né? Mas a gente está sempre revivendo o nosso passado aqui. Eu não preciso saber o que eu fiz, o que eu fui, porque eu sei o que eu passo, o que eu vivo, como eu sinto, como eu ajo, como eu penso. Claro que se eu vou melhorando, aumentando a minha qualidade mental, de conhecimento, de entendimento das coisas, da vida, de mim mesmo, com certeza, as situações que retornam, a gente acaba refazendo de uma maneira mais tranquila, porque nós estamos nos preparando tal qual aquele aluno que frequentou a escola, estudou e na hora do teste ele passou. Muitas vezes nós reprovamos outra vez, né? Deveria ser reprovar de novo, né? Para fazer de forma nova, mas a gente às vezes reprova recomeçando tudo. Apesar que eu acredito que nós sempre ganhamos alguma coisa em cada experiência, mesmo na mesma experiência, quando a gente vem trabalhando ela e ela vai se repetindo, a gente vai aumentando a nossa qualidade de aprendizado, de sabedoria, de crescimento em torno daquela situação. Não vou dizer que eu aprendo 100% quando eu vivi a situação, mas posso aprender 30%, daqui a pouquinho mais 10%, daqui a pouquinho mais 15%, porque elas vão retornando até aquela luz acender e dizer: a experiência foi concluída. O sucesso, ok, passa para a próxima. E é assim o nosso aprendizado. Então, eu não preciso temer o que tenho que enfrentar pela frente. O que eu vou enfrentar pela frente nada mais é do que eu fizer aqui nesse momento da vida presente. Muitas vezes já traz o passado. Às vezes a gente traz o passado, e até o passado dessa vida mesmo, o passado do presente, que a gente estudava aqui na escola, nos vermos, o passado mais consciente da gente,
a gente traz de volta dores e situações que a gente quer reviver e quer voltar para sentir. Às vezes vai ler um livro e chora porque está lá, o passado está muito próximo, ou às vezes está tão distante que é o pretérito do passado, está lá atrás ainda, né? E aí a gente vai olhar e vai ver que a gente vai repetindo as experiências, mas a gente precisa estar um pouco alerta para, ao repetir, melhorar a nossa qualidade de aprendizado, de crescimento, até a gente zerar essa experiência 100%. E o futuro? O futuro vai depender de tudo que eu fizer aqui. Eu não posso querer prever o futuro. Os espíritos até preveem, porque eles já sabem da nossa capacidade de ir por aqui ou ir por ali. Nossa capacidade de pensar, cognitiva, de sentir, por todo o histórico que nós já temos, é assim, é um quadradinho preto, quadradinho branco, quadradinho preto, quadradinho preto, qual é o próximo? O branco. Né? Isso aí não existe probabilidade de vai ser o outro preto. Pode até ser, mas é muito mais difícil. Então a gente vai começando a se interessar em viver aqui e no agora. Aqui é o presente. Aqui é o momento certo. Muitas vezes a gente vai ter que viver aqui situações que a gente vai ter que desamarrar, porque foi amarrado lá atrás. Aquilo está preso lá atrás, numa emoção, numa forma talvez imperativa, talvez um pouco mais esquizofrênica da nossa parte, ou psicopática, né? Do nosso processo. Segundo a Bárbara Brennan, aquela cientista americana da NASA, nós temos 5 estruturas de caráter. E 2 delas é a psicopática e a esquizofrênica, que nós temos 20% de cada uma delas. Todos nós, para viver no equilíbrio. Ultrapassando esse valor, esse limite, a gente acaba diminuindo as outras, né? Que é o esquizoide, a estrutura gorda, a estrutura magra, e cada uma tem um comportamento diferenciado e a gente vai sendo essa quantidade de situações que nós fomos vivendo, que fomos adquirindo. E a gente vai sendo produto de tudo aquilo que a gente viveu. E aí, talvez, só nós, e às vezes nem nós mesmos, sabemos como será aquele amanhã de lá na frente. Mas é importante que a gente possa perceber que no mundo que vivemos de crescimento, de evolução, né, de provas e expiações ainda, estamos vivendo muito, né, num processo ainda muito denso. Precisamos nos fortalecer. Como nos fortalecer? Nós temos que buscar um apoio. Conhecimento é o grande caminho do fortalecimento. Né? A oração é um grande caminho do fortalecimento. O contato com o Criador é um grande caminho do conhecimento, que a gente vai começar a perceber que essa matéria daqui ela está vivendo, mas daqui a pouco ela se deteriora e vai embora. Por mais que a gente possa conservar o nosso corpo físico, né, nas funções que cabe a manutenção da vida, tem uma hora que ele vai ter que abandonar, ou seja, o nosso espírito vai ter que abandonar ele, porque tem que buscar outro corpo para começar a jornada de novo, porque essa máquina talvez não sirva mais, talvez não, em algum momento não vai servir. Né? Mas é importante que a gente lubrifique a máquina de vez em quando, que a gente trate da máquina, não deixe botar poeira. Essa máquina tem que ser cuidada, o corpo físico tem que ser cuidado, mas o complexo físico não é apenas o corpo físico. É como eu sinto, que é mais ou menos físico, mas ainda é denso, como eu penso, porque tudo isso vai gerar energia aqui, no agora, no físico. Eu penso e logo sinto, penso e realizo. Isso vira físico ou não, fica na frustração maior ainda. Mas quando precisamos ter essa consciência que precisamos cuidar do corpo e da alma, ou do corpo, da mente e dos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente possa manter o equilíbrio e viver
a maior parte do tempo que a gente possa aqui na Terra, dentro dos limites que nós já nos planejamos. Porque isso é muito importante. E a maioria de nós, eu já li no livro, não sei de qual deles, que nome eu não sei muito, gravar nome não é muito comigo, mas a história eu gravo. O livro dizia que a maioria dos espíritos desencarnam não cumprindo totalmente a sua tarefa a que veio programado. Porque você pode até, né, fazer outras tarefas, mas eu fiz tantas outras que eu programei. Também não. Mas aquilo que a gente veio programar para fazer, a experiência vivida, muitas vezes a gente foge, porque a gente, às vezes, não tem coragem de viver determinadas experiências. Tem medo do enfrentamento. E esses medos também, e essa falta de coragem também não é à toa, porque nós já vivemos alguns processos que nos trouxeram trauma nessa e em outras vidas. E aí, quando eu chego perto daquilo que me fez sofrer, eu quero recuar. Igual quando você encontra uma pessoa que você está devendo na rua, nossa, eu queria encontrar todo mundo, menos essa pessoa, que vai me cobrar. E é assim, né? Só que essa pessoa que a gente se encontra, da maioria das vezes, nas estradas da vida, é a nossa própria consciência, que está nos cobrando atitudes melhores, para que a gente saia um pouco da matéria do viver. Não é deixar de viver na matéria, não. Eu ouço isso muito de muitos amigos. Você tem que largar um pouco a vida espiritual para viver mais a matéria. O que é a matéria? Ir para um pagode junto com você, para tomar cervejal, para fazer isso aqui. Isso eu estou fora, porque eu não gosto. Vamos para um balé, uma música clássica, vamos ver uma ópera, eu vou. Eu vou. Mas, Luizinho, isso? Gosto é gosto. Eu não estou nessa densidade tão grande do pagode ou do funk. Eu não estou nessa densidade, não estou. Não, gente, eu não estou falando mal quem faz, mas tu já foi num ambiente assim? Já foi nesses ambientes assim que as pessoas é, é, bebem demais, né? Fazem e começam a dançar de forma pornográfica e começam a deixar os nossos animais tomarem conta de nós. Todo mundo tem esse animal dentro. Se você está lá, é porque você entra naquela vibração. Mas a gente, quando vai buscando um pouco mais de conhecimento, não sei vocês, mas eu, quando eu comecei com o espiritismo, para Umbanda e tudo, até a minha família falou: você está fanático demais. Ela é uma fanática. Ela é uma fanática também, ó, uma fanática. Você é fanático demais. Eu me sinto bem aqui. Você faz isso para. Quantos amigos me falam isso? Para fugir daquelas coisas que você precisa viver. Entendeu? Eu estou na cabana porque nem era cabana, era meu pai de santo. Eu gostava de ir. Eu tirava férias, dormia lá o mês inteiro. Para me blindar, podia até ser. Podia até ser. Porque aquele animal do passado talvez eu não quisesse ser mais. Então, não é isso? Você, quando é aquele alcoólatra que já bebeu e quer parar de beber, tu não vai pro bar junto com o outro para ver o outro beber, e daqui a pouquinho tu está bebendo de novo. Não é isso? A gente quer se afastar daquilo. Então, não que isso seja mal ou seja ruim, tudo nos excessos sempre nos prejudica. E aquilo que a gente faz com equilíbrio é, é muito mais viável. Mas quando a gente vai buscando conhecimento, quando a gente vai se aprimorando um pouco mais a alma, a gente vai buscando experiências mais sutis, experiências mais, não vou dizer elevadas, não, porque aqui na Terra não tem tanta elevação assim, né? É experiência mais sutil mesmo, né? Que também às vezes é difícil. A gente encontra isso dentro das religiões e às vezes nem encontra tanto também, né? Dentro do trabalho espiritual, mas aonde você encontra? Naquele momento de contato com Deus. Naquele momento que você faz o contato com o Criador. Naquele momento que você faz a sua oração. Naquele momento que você está em êxtase com o universo. Aí você entra em contato e é isso que nos faz reconhecer que somos dessa essência, que a gente às vezes nasceu ali numa essência ainda muito empedrada, mas a gente vai se moldando, a gente vai se moldando e vai vendo que a gente tem um pouco de
flexibilidade, maleabilidade, a gente vai vendo que a gente não é só aquilo, a gente é tantas outras coisas mais. E que já tomamos tantas experiências dessa vida e de outras vidas que talvez nos façam, eu também estou com sede, nos façam uma diferença grande diante da vida na hora que a gente vai prestar conta com a nossa consciência de tudo aquilo que a gente fez. Então, aonde está o meu fortalecimento? Para mim, é nesse contato com o Criador, é na oração e, além de tudo, nos nossos gestos, na nossa forma de lidar com a vida, com as pessoas, no trato com o outro. E é isso que a gente precisa se aprimorar a cada dia. Nessa palavra que não machuca, mas aquela que compreende, a que educa a você e ao outro, é no braço que acolhe, é na mão que faz, é no pé que te leva para um caminho, com certeza que você vai buscar experiências muito mais diferenciadas do que você imaginava. Antigamente, antes de fazer santo, eu saía de escola de samba, né? Carnaval, minha mãe vestia gente de fantasia, de índio, de doce de shake, né? Eu adorava essas coisas, né? Mas passou, passou. Depois, quando eu comecei a trabalhar fora, o carnaval eu queria era ir para uma casa de praia, descansar com pessoas, amigas, eu queria sair para a montanha, eu queria sair para lugares da natureza. E aí os feriados passaram a ser assim. Porque a gente começa a ver que tudo tem o seu tempo. Quando eu era jovem, eu queria muito entrar num clube e não conseguia, porque era de menor. Naquela época eu não podia mesmo. Hoje até pode, né? Naquela época eu não podia. Então, eu botava até aquele sapato cavalo de aço. Você lembra disso, né? Aquela novela. Eu era criança, mas tinha um sapato que era uma plataforma assim, você lembra? Cavalo de aço, né? Era um sapato na sua época, não. Você nasceu na época da cabana, né? A cabana nasceu com você junto. Aliás, você nasceu junto com a cabana. Mas era um sapato plataforma que ficava alto, né? Mas eu não conseguia, porque eu sempre fui magrinho, cara de garoto e tal. Sempre me barravam do baile, né? Mas depois que eu cresci, fui trabalhar fora com 15 anos, quase, 14 para 15 anos. E aí a minha vida, os interesses já eram outros, era ganhar dinheiro, era trabalhar, era estudar, era 500 outros. Não tinha tempo muito para viver nada. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, final de semana macumba o tempo todo. E aí você vai vendo, e os interesses? Aí, quando eu já estava com 20 e pouquinhos anos, vamos para um clube, para um baile, para uma boate. Eu tentava me achar dentro, mas eu nunca me achava dentro. Aí eu falava para os meus amigos, pô, vai ter uma obra lá no Teatro Municipal, em Goleto, do QFD, do KFD, eu ganhei não sei quantos convites lá pelo Senai. Ninguém queria. Eu sempre ia ver o Quebra-Nós, o Rigoletto, tantas outras obras eu ia ver sozinho, porque ninguém gostava. O pessoal gostava era da coisa pesada mesmo, né? Mas a gente entende que cada um está no seu nível. Eu fui buscar, talvez, um pouco mais cedo esse processo de Tá rindo de mim? Tá igualzinho, né? O pessoal da família de vocês deve estar dizendo assim, só vive no centro. Mas é assim mesmo, né? E a gente vendo que a gente vai crescendo, vai mudando, os interesses vão mudando, e a gente vai buscando outras coisas para poder se alimentar, e a vida ela não pode deixar de ser alimentada. Mas se a gente estiver fraco, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Como dizia a mamãe, é, barriga vazia, no, como é que é? Saco vazio não fica em pé, né? Então era isso. A gente tem que se alimentar daquilo que a gente pode para fazer melhor a vida. Não só o alimento físico, que vai nutrir o corpo físico, mas o alimento da mente, que vai trazer uma boa leitura, um conhecimento, um curso, a mente para buscar conhecimento e alimentar sentimentos de coisas boas. E isso a gente, com certeza, quando a gente se alimenta disso tudo, a gente já se sente forte. Com certeza vamos ter todos os pré-requisitos para poder viver um mundo feliz. Graças a Deus.